Marcel. Obrigado por senhor meu convite para estar fazendo essa entrevista comigo. E hoje estarei fazendo umas perguntas sobre música para o senhor. Ok, Matheus. A primeira pergunta, Marcel, é por que o senhor se interessou para a música? Então, Matheus, desde pequenininho, né? Eu venho de uma família de músicos, meu avô era músico, né? Meus tios eram músicos, músicos tocavam na noite e desde 7 anos de idade eu despertei o interesse por procurar, né, aprender música. Porque, não sei, eu acho que já vem um pouco de sangue, né? Da gente tá procurando, sempre vivendo nesse meio, né? Esse meio musical. Então, despertei interesse desde pequenininho, através de ouvir, né? O pessoal da família tocando. E me interessei desde pequeno em estar indo aprender música. Ai, que legal, Marcel. Opa! A segunda pergunta, Marcel, o senhor gostaria de ter outra profissão além da música? Ou o senhor exerce outra profissão além da música? Então, Matheus, aí é o seguinte, eu sempre também, desde de pequeno, eu fui apaixonado por construção civil, né? Então, eu gosto de desenhar plantas de casas e seria até uma arquitetura ou engenharia civil, né? Mas como eu dediquei a vida toda à música, eu segui algumas coisas a respeito de construção, né? E também tenho um creche de corretor de imóveis. Então, assim, com 17 anos de idade, eu fiz minha primeira casa. E até hoje eu continuo construindo. Agora estou fazendo casas para vender. Então, essa segunda profissão é mais como uma questão de hobby, tá? Há quanto tempo o senhor é músico? Essa aqui é a quarta pergunta. Então, Matheus, eu estudo música desde os 7 anos de idade. Vou fazer 42, já estamos com 34 anos estudando música. Desde 7 anos de idade, aos 12 anos, eu já estava tocando na noite, profissionalmente. Nossa. A quinta pergunta, Marcel, o senhor conseguiu encaminhar alguém para a música? Encaminhei sim, Matheus. Encaminhei muitos amigos, muitos alunos, por eu ter dado aula no conservatório em Tatuí, aula aí na banda de Santa Rita do Passa Quatro, né? Em Porto Ferreira, Conchal, Leme, Pirassununga, Itapeva, Itaberá. E, assim, dei aula em muitas cidades e tem muitos músicos, muitos alunos que, graças a Deus, estão no caminho profissional. Tem músico que foi estudar, tenho alunos que estão na França, tem alunos que estão nos Estados Unidos, tem muita gente tocando no meio sertanejo também, ganhando a vida com os artistas. Também fiz bastante tempo show com alguns artistas famosos e tenho sim, tem vários alunos, né, que hoje são grandes amigos, que estão vivendo da música e tiveram sua formação principal comigo. Nossa, bem legal, Marcel. Agora, a sexta pergunta, Marcel, como é fazer uma apresentação ou se preparar para uma? Desculpa, Matheus, deu uma cortadinha. Repete a pergunta, por favor. A sexta é como é fazer uma apresentação ou se preparar para uma? Então, para se fazer uma apresentação, depende muito da questão do seguinte, eu vou tentar responder de algumas formas. A primeira delas seria o seguinte, a gente vai fazer uma apresentação como solista, que você está tocando com uma orquestra ou com uma banda, você só tem que se preocupar mais com a sua parte técnica, né? Então, a gente estuda 8, 10, 12, eu cheguei a estudar 14 horas por dia, durante uma fase muito grande da minha vida, né? Se preparando para estúdios, né? Gravei muita coisa com muitos artistas e muita coisa que, na realidade,
em São Paulo, nos grandes estúdios que a gente frequentava, você não tem muito tempo para resolver as coisas, então você já tem que chegar pronto. Então a gente estuda muito para se manter em perfeitas condições técnicas, né? Porque no meio musical, tempo é dinheiro. Então, e como a gente vai preparar uma banda, a gente escolhe primeiro um repertório pensando no nível da banda e também como vai ser essa receptividade pelo público, né? E primeiro eu estudo a minha parte, analiso toda a grade, né? Que tem todos os instrumentos, relação de todos os instrumentos, a dificuldade da peça, as entradas todas de todos os instrumentos, as entradas principais, para na hora da regência a gente estar auxiliando os músicos junto com a regência e não somente uma marcação de compasso. Então, o estudo de regência também é um estudo muito aprofundado, né? Que a gente tem que submeter a N horas de estudo mesmo, de análise, para conseguir desenvolver uma leitura muito rápida, né? Porque a gente tem que ler a partitura de todo mundo praticamente ao mesmo tempo. Então, o preparo para a regência, principalmente para a regência de banda, é muito, muito, muito extenso e muita dedicação. A gente tem que estar com... Porque a responsabilidade da banda toda, né, acaba estando com o regente, né? Então, se a gente não tiver seguro da nossa parte, a gente passa uma insegurança para a banda. E o resultado final também não é muito legal se o regente estiver em dúvida. Ele acaba apenas sendo um fator de uma pessoa que está aí marcando, né, marcando os tempos somente para a banda e não auxiliando nas dinâmicas e entradas, né, que dá um suporte e a qualidade refinada para a música no contexto geral para levar ao público, né? Agora, Marcel, a sétima pergunta é como você estar organizando o seu repertório? Como é que é, Matheus? Desculpa. A sétima pergunta, Marcel, é como você estar organizando o seu repertório de músicas do dia a dia? Como eu organizo? Isso. Então, eu organizo da seguinte forma, Matheus. Eu procuro pensar no público e no grupo musical, né? Então, nós temos que pensar no público, o que agrada o público, o que, na realidade, depende da ocasião também, né? Do tema da apresentação. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma apresentação no mês de setembro, que é aniversário de Zequinha de Abreu, então nós vamos enfatizar músicas de Zequinha de Abreu, né? Que aí a gente vai pegar o repertório e explorar mais especificamente as músicas de Zequinha de Abreu. Eu gravei uma live ontem, né? Fizemos uma live ontem em Itapeva, numa cidade que eu sou regente da banda também. Nós tivemos 27 mil visualizações. Mas o que foi? Nós fizemos uma homenagem para o Dia do Rock, que está sendo comemorado hoje, dia 13 de julho. Então, o que acontece? Nós pegamos e fizemos um repertório todo pensando no rock, né? Então, todas as músicas do repertório foram estilos de rock. Então, geralmente, quando é uma apresentação específica, nós estipulamos, né? Estipulamos um repertório específico do gênero. Quando não, a gente dá uma mesclada no repertório para que a gente consiga, de alguma forma, atingir um pouquinho, né, o público e, de certa forma, agradar um pouco de cada gosto, né? Porque, assim, a gente pega um dobrado, o pessoal um pouquinho de mais idade que conhece e gosta dos dobrados, os boleros, as marchas, né? Então, não são todos que conseguem gostar do mesmo repertório. Então, a gente tem que ter, de certa forma, um cuidado, né, na hora de montar o repertório. Aí a gente tem público também, tem jovens, né, assistindo, e nós temos que tomar muito cuidado e também tocar música que os jovens gostam, né? Verdade, Marcelo. Isso é muito importante. A nona pergunta, Marcelo. A nona pergunta é
quanto tempo o senhor se dedica para os ensaios? Quanto tempo? Não, essa aqui quer dizer, essa aqui é a oitava. Oitava. E quanto tempo o senhor se dedica para os ensaios? Quanto tempo eu me dedico para os ensaios? Então, geralmente é assim, quando a gente chega para ensaiar, nós já estamos, assim, o regente já está com a parte técnica, né, da regência pronta, né, com a parte nossa estudada. E aí nós só temos a preocupação de estar analisando a parte técnica e trabalhando a banda, né? Então, o que acontece? Geralmente, nós precisamos, dependendo do grau de dificuldade do repertório, é o tempo que a gente precisa se dedicar para estar resolvendo a parte técnica com os músicos, né? Então, geralmente, nós tentamos fazer uma média aí de 10 músicas por mês, né? Deixar um repertório pronto para uma apresentação por mês de 10 músicas. Porque a gente precisa que todo mundo, né, que todos os músicos se dediquem em casa, né, com o seu instrumento, e na hora dos ensaios para a gente estar refinando e equilibrando, né, as dinâmicas, as articulações, corrigindo alguns detalhes, e não ficar, né, o tempo todo do ensaio tendo que estar lidando com a parte técnica, explicações técnicas, né? Então, quando o grupo já é mais profissional, a gente consegue desenvolver mais músicas em menos tempo, né? Então, assim, nós, para essa gravação dessa live que eu fiz ontem, nós fizemos apenas um ensaio, com todas as músicas novas. O pessoal nunca tinha tocado, um grupo que nunca tocou junto, então é uma responsabilidade muito grande. Então, o que eu penso a respeito disso é que o músico ele tem que, o tempo todo, estar se reciclando e tentar estar pronto para as oportunidades e para as dificuldades, né, enfrentadas, porque a gente nunca sabe com quem a gente vai tocar e onde a gente vai tocar, que convite que a gente vai ter, que ocasião que vai ser. Então, quando a gente está simplesmente somente tocando, é muito mais fácil do que estar regendo. Porque quando a gente está regendo, nós, na realidade, dependemos do outro tocar, né? Então, é muito mais complicado do que simplesmente a gente pegar nosso instrumento, estudar muito e estar apto para resolver as questões técnicas. A nona pergunta, Marcelo. O que o senhor mais gosta de fazer além da música? Essa aqui o senhor já respondeu, né? Então, Matheus, eu gosto muito de obras, né, de construção. Então, assim, quando eu não estou trabalhando com música, né, praticamente eu trabalho todos os dias com música, de segunda a segunda, sem ter nenhum dia de folga, mas eu tento conciliar algum momento do dia para estar visitando a obra que eu estou realizando no momento. Então, agora, por exemplo, eu estou em Pirassununga, né? Então, em Leme, hoje, voltei para Leme para conseguir acompanhar a finalização da obra. Então, vou todos os dias lá na obra para ver como é que está, os detalhes finais, né? Então, esse é um hobby, né? É uma segunda profissão e acaba sendo um hobby, e eu gosto muito. Além disso, a gente gosta, né, de pescaria e tá com a família, né, Matheus, que acho que é o mais importante, com os amigos, né, com vocês aí, com a família, a banda aí é uma segunda família, o coral, para mim, é uma segunda casa aí de Santa Rita do Passa Quatro. Então, é muito gostoso a gente poder estar junto com as pessoas que a gente ama, né, Matheus? Verdade, Marcelo. A 11ª pergunta, Marcelo, quais instrumentos musicais o senhor tocou ou toca no momento? Então, Matheus, geralmente, nós nos especializamos em um instrumento, né, específico. Então, o meu instrumento de trabalho
que eu me dediquei muito tempo da vida foi o saxofone, né? Porém, desde pequeno eu queria saxofone, né? Na época era muito difícil, né, o acesso a um saxofone. Na onde eu iniciei, na cidade de Leme, não tinha saxofone disponível. Eu comecei com o clarinete, né? E depois de um tempo eu consegui juntar um dinheirinho tocando clarinete na banda e comprei meu primeiro saxofone. Então sempre toquei o clarinete junto com saxofone, ou seja, estudando os dois ao mesmo tempo, assim, paralelamente, né? Nunca deixei de tocar clarinete. Então, assim, os dois instrumentos que eu me sinto bem tocando, assim, que eu acho que eu desenvolvo de certa forma com uma maior facilidade, é o clarinete e saxofones, né? A família toda de saxofone, soprano, alto, tenor e barítono. Toco flauta transversal também, um pouco de flauta, mais de forma amadora, e toco piano também, porque na formação, né, musical nossa, na carreira profissional e dentro do estudo do conservatório, na faculdade, pós-graduação, enfim, em todos os lugares onde estudei, foram exigidos anos de estudo também de piano. Hoje também trabalho dando aula de piano, foi um leque, uma área que me abriu, que favoreceu muito. Então, assim, dos instrumentos que eu me sinto confortável tocando, o Matheus, seria piano, clarinete, saxofone e flauta. Agora, os demais instrumentos, assim, da banda sinfônica, por exemplo, eu conheço, né, a gente estuda um pouco sobre o instrumento, né, a gente conhece posições de nota, questão de embocadura, respiração, parte técnica, né, de percussão também, madeiras e metais, porém não são instrumentos que eu me arrisco a tocar, né? Nós conhecemos, sabemos como funciona, mas assim, eu acho que essa questão de ser um poliinstrumentista, né, multi-instrumentista, ele às vezes deixa muito a desejar, né? Ele acaba tocando todos os instrumentos, um pouquinho de cada, mas às vezes ele não consegue uma sonoridade refinada, assim, um som de referência num determinado instrumento, porque não dá tempo, ele tem que estudar muitos instrumentos. Então eu prefiro me especializar e estar mais em dia com esses instrumentos que eu uso para trabalho. A 12ª pergunta, Marcelo, quantos professores e cursos de música o senhor fez? Quantos professores? Isso, professores e cursos de música o senhor fez. Quantos professores eu tive? Isso, e cursos. E cursos que eu fiz? Isso, então, Matheus, eu tive alguns professores, né, vários professores. Eu iniciei na banda da cidade de Leme, em 1985. Né? Eu estava com 7 anos de idade, o maestro da banda, professor e maestro Ari Baciotti. Depois eu fui estudar com Geraldo Azevedo, o pai do famoso Proveta, que é aqui da cidade de Leme. Proveta é um dos maiores nomes e referências de clarinete e saxofone, a música popular do Brasil e do mundo. Depois estudei com o Proveta. Depois, em seguida, eu fui para Tatuí, estudei vários anos em Tatuí com grandes professores também, o seu Juca, José Teixeira Barbosa, né, era o nome dele, faleceu há 2 anos atrás, com 100 anos de idade. Tive grandes professores de clarinete também. Minha formação foi Conservatório de Tatuí, depois eu fiz uma faculdade de licenciatura na Unasp, na Universidade Adventista de São Paulo. Depois eu fiz uma pós-graduação em docência do ensino superior. Eu tenho, assim, um curso de regência específico em regência de bandas pelo Conservatório de Tatuí também, com o maestro Dario Sotelo, mestre pela Andrews, faculdade da Inglaterra. Então, assim, entre um monte de cursos
curtos, assim, festivais, encontros, e grandes professores, né, que tivemos nesse meio. Estou falando de professores de instrumento, mas tive professores de harmonia, de teoria, fantástico, de história da música, de piano, regência, grandes regentes, grandes cursos, instrumento também, fiz cursos rápidos com Dale Underwood, considerado o melhor saxofonista erudito do mundo, da aula na Juilliard School, Estados Unidos. Fiz um curso de um mês com ele. Então, nos tornamos grandes amigos. Então, assim, no meio musical, a gente sempre está aprendendo com todo mundo, sabe, Matheus? Então, não é uma coisa que de um dia para o outro se forma um músico, né? Então, eu acho que é uma grande escola para nós, não é ser um professor, é ser todo dia um aluno, né? É aprender com todo mundo. Então, para mim, eu tenho, assim, grandes referências, grandes nomes que eu aprendo e aprendi muito na vida. A outra pergunta que você tinha feito essa é a respeito de com quem estudei? Isso. E a outra era cursos, Marcelo. Acho que o senhor também respondeu. Respondi, isso. Então, assim, os cursos foram muitos, Matheus, assim, porque no meio musical, depende do lugar que você vai trabalhar, hoje em dia, tudo análise curricular, né? Então, eles veem, na realidade, a questão de diplomas, né? E tudo é pontuação, quantos CDs você gravou, com quantos artistas, quantos cursos você fez. Então, tudo... Por exemplo, quando eu iniciei para lecionar no Conservatório de Tatuí mesmo, era tudo pontuação, né, por curso realizado. Então, a cada curso era tipo 0,10 pontos. Então, a quantidade de diplomas que a gente vai adquirindo no decorrer da carreira musical e certificados é o que nos abre muitas portas para entrar em grandes centros musicais. Então, assim, eu sempre procuro estar com, assim, em dia e procurar enriquecer o currículo, que eu acho que é muito importante no meio musical. É legal, Marcelo. Ô, Marcelo, agora as perguntas acabaram. Eu agradeço muito pelo senhor ter aceitado fazer a entrevista. Desculpa pelo incômodo que eu incomodei o senhor. E muito obrigado pela atenção. E só isso, Marcelo. O senhor tem mais alguma coisa para dizer? Não, Matheus, na realidade, assim, para mim é um imenso prazer poder falar um pouco, né, de música, né, dessa carreira, de um pouco da minha vida também, né. Na realidade, eu que tenho que te agradecer por esse convite, né, ter lembrado de mim aí e dizer o quanto, né, Santa Rita, né, a banda para mim é importante também. Eu estou aí há 15 anos na cidade, fazendo um trabalho aí desde 2005, com a banda musical Zequinha de Abreu. Tenho um carinho imenso por você, seu pai, sua mãe, sua família toda, que são pessoas boníssimas. Tem um futuro, você deve ter um futuro fantástico pela frente. Nós temos que ser humilde, muito humilde nessa carreira musical, porque eu sempre falo que é uma escada infinita de sabedoria, que cada dia a gente sobe um degrau. Então, nós nunca sabemos tudo, né? Todos os dias eu estou aprendendo alguma coisa com alguém. Então, assim, eu toco com todo mundo, todos os estilos de música, independente de quanto eu estou ganhando em dinheiro, por muita satisfação em tocar, sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse lado musical aflorado, né? E a responsabilidade em levar alegria para as pessoas. Então, eu só tenho a agradecer você, né, Matheus? E espero que eu tenha conseguido responder à altura do que você estava esperando, né, com a sua entrevista. Eu acho bem bacana isso aí, nesse momento de pandemia, né, esse trabalho extra classe, né? E também eu acho que, de certa forma, foi bom para você me conhecer um pouco mais bem, né? Por mais que a gente esteja mais próximo, mas tem algumas coisas que, de repente, você não sabia da minha vida, né, Matheus? Então, assim... Verdade, Marcelo. Bom, né? E
Cara, é isso aí. Música é tudo de bom, né? É só alegria. A gente tem que estudar muito, mas o futuro é maravilhoso. Vale muito a pena, Matheus. Tá ok? Então, assim, estou aqui à disposição sempre que vocês precisarem, tá bom? Ok, Marcelo. O Grupo Mão na Mídia agradece a participação do maestro, que o senhor é um grande maestro, né, da banda Zequim de Abreu, e eu agradeço muito o senhor pela ajuda e pela atenção que o senhor tem me dado. Ô, Matheus, estou sempre à sua disposição, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e quando precisar, só me chamar, ok? Pode deixar, Marcelo. Muito obrigada. Imagina, fica com Tchau. Deus. Tchau.